Sejam muito bem-vindos à Escola Judicial Militar do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Eu sou o professor Edmar, sou coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, sou advogado criminalista com atuação nesta Justiça Militar e também na Justiça Comum. Neste bloco, nós vamos conversar um pouco a respeito da ação penal. Nós vamos estabelecer aqui um paralelo entre a ação penal prevista na legislação processual penal comum e a ação penal que é própria dos crimes militares. Ação penal que é própria da justiça militar na sua competência criminal. Qual que é o conceito, portanto, de ação penal? A ação penal é um instrumento jurídico que permite, o apto a provocar o Estado a prestar a tutela jurisdicional em matéria penal. É um instrumento que permite ao Ministério Público, enquanto titular da ação penal pública, e ao ofendido ou seu representante legal, enquanto titulares da ação penal privada, a provocar o Estado jurisdição, a fim de que, diante do caso concreto, seja aplicada a lei penal. Lei penal militar ou lei penal comum. Quando eu parto deste conceito, eu tenho que necessariamente discutir o direito de ação. Porque o direito de ação está relacionado, intimamente ligado, ao conceito da ação penal. O direito de ação é o direito que assiste a parte acusadora. A parte acusadora, leia-se, vai depender da ação, da ação penal, se ela é pública ou se ela é privada. E aí nós teremos quem é titular de uma e quem é titular de outra, Ministério Público ou ofendido ou representante legal. Portanto, é o direito que assiste a parte acusadora de provocar o Estado juiz, no sentido de que, diante do caso concreto, aplica o direito. Eu tenho, portanto, alguém que praticou uma conduta típica, um policial militar ou um bombeiro militar, praticou uma conduta típica, seja ela qual for. A partir desse momento, nasce para o titular da ação penal, e no nosso caso aqui, a ação penal, no âmbito da justiça militar, a ação penal é pública. Aí nós vamos falar da possibilidade da ação penal privada. Nasce, portanto, para o Ministério Público, mais do que o direito, o poder-dever de provocar o judiciário, no sentido de ver aquele que realizou a conduta típica sendo perseguido em juízo, sendo processado e julgado. Qual que é o fundamento constitucional para a ação penal? Artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Aqui reside o fundamento constitucional para a ação penal, seja ela pública ou privada. Mas nós precisamos também compreender se existe lide no processo penal. O que é lide? Lide é conflito de interesse. É um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Portanto, é possível falar de lide no processo penal? É possível falar que existe um conflito de interesses no processo penal? Ou nós estamos diante de uma pretensão punitiva, diferente de conflito de interesses? Gustavo Badaró, e me permito aqui a leitura, ele diz o seguinte: olha, a pretensão punitiva seria o poder do Estado de exigir de quem comete um delito a submissão à sanção penal. Então, portanto, é um poder-dever do Estado. Porém, vejam bem, para que essa pessoa que praticou uma conduta típica se submeta à sanção penal, é preciso que haja um processo. Essa pretensão, portanto, não poderá ser voluntariamente resolvida. É preciso que o Poder Judiciário seja provocado. Provocado por quem? Pelo titular da ação penal. Sendo ela pública, Ministério Público. Sendo privada, ofendido ou seu representante legal. Não pode, portanto, o Estado impor uma sanção penal, ignorando a necessidade do processo, e também não pode aquele que praticou a conduta, que realizou a conduta típica, submeter-se à pena sem antes passar pelo rito do processo penal. O
processo penal com as garantias que lhes são próprias. Por isso, não só processo penal, mas devido processo penal, devido processo legal, processo penal constitucional. Ação penal, portanto, como eu disse, será pública ou privada. Mas como que nós vamos distinguir uma da outra? Como que eu vou saber se a ação penal é pública ou se ela é privada? A lei traz essa informação. Artigo 100 do Código Penal. A ação penal é pública. É a regra. Salvo quando a lei expressamente a declara privativo do ofendido. Então, qual que é a regra? A ação penal será pública. Quando eu vou para o Código de Processo Penal Militar, no artigo 29, ele diz o seguinte: a ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público. Vejam que na legislação castrense, em se tratando de matéria criminal, não existe a previsão da ação penal privada. A lei não traz, como trouxe na legislação penal comum e na processual penal comum também, e aqui eu só citei o Código Penal, exatamente para mostrar que a ação penal é tratada tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal, tanto no Instituto Repressivo Material quanto naquele procedimental, que é o processo penal. Então, ela pode ser pública ou privada. Quem vai dizer? A lei. Em se tratando de ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou pode ser condicionada. Condicionada a quê? Representação ou requisição do ministro da Justiça. A ação penal pública condicionada, ela estabelece uma condição de procedibilidade. Nós vamos falar disso mais adiante, mas essa condição de procedibilidade alcança também, não só inclusive, mas também a fase pré-processual. Não pode a autoridade policial iniciar a investigação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, sem que o ofendido ou seu representante legal promova essa representação perante a autoridade policial. Então não é só condição de procedibilidade para ação penal, é condição de procedibilidade também para a fase pré-processual, a fase da investigação. A ação penal privada, nós dividimos aqui em três: a exclusivamente privada, a personalíssima e a subsidiária da pública. Nós vamos falar um pouco, mas de forma bem rápida, estamos passando da personalíssima para chegar na subsidiária da pública, porque esta sim, embora sem previsão no Código de Processo Penal e no Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar e Código de Processo Penal Militar, sem previsão da ação penal privada, a Constituição Federal trouxe essa possibilidade e, por óbvio, aplica-se aos processos criminais de competência da Justiça Militar. Falando da ação penal pública, ela pode ser condicionada ou incondicionada, e quem vai dizer isso? Mais uma vez, a própria lei. Quando nós vamos para o Código de Processo Penal, artigo 24, ele diz o seguinte: nos crimes de ação pública, e esta é a regra, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Mas ainda assim, o Ministério Público é o titular, mas ainda assim, o Ministério Público só pode promover essa denúncia quando, naqueles casos que a lei exigir requisição do ministro da Justiça, essa requisição seja feita. Quando a lei exigir a representação do ofendido ou seu representante legal, essa representação seja, portanto, apresentada. A titularidade continua com o Ministério Público. Na ação penal pública condicionada, não há um afastamento da atribuição do Ministério Público enquanto titular exclusivo da ação penal. Por quê? Porque ela continua sendo ação penal pública. Quando nós vamos para o crime militar, artigo 31 do Código de Processo Penal Militar, o legislador trouxe o seguinte: nos crimes previstos nos artigos 136 a 141, e nós já vimos que a ação penal é pública e é incondicionada, só o Ministério Público pode promover, não depende de representação. Mas vejam bem, nos crimes do artigo 136 a 141 do Código Penal Militar, a ação penal, quando se tratar de militar, e aqui está descrito assemelhado, mas não existe mais o assemelhado, né? Depende de requisição, que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar, pelo Ministério Público, a que estiver subordinado, e nos casos do artigo 141,
requisição será feita do ministro da Justiça. Esses crimes do 131, aliás, 136 ao 141, tratam de quê? Quando nós pegamos o Código Penal Militar, dos crimes contra a segurança externa do país. Só nestes casos que existe uma condição de procedibilidade em se tratando de crime militar. Nos demais casos, ação penal pública incondicionada. E a ação penal privada? Artigo 30 do CPP. Ao ofendido, a vítima, ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação penal. Nós não vamos aprofundar aqui em quem pode representar quem, mas é um assunto que vale a pena estudar, conhecer, a doutrina é farta nesse sentido. Quando eu vou para a Constituição, no inciso 59 do artigo 5º, diz o seguinte: será admitida ação penal privada. Mas em que casos? Nos crimes de ação penal pública. Mas espera aí, então eu estou diante de um crime de ação penal pública, cuja titularidade é exclusiva do Ministério Público, e a Constituição diz que é possível ação penal privada. Sim, desde que o Ministério Público não tenha promovido a ação penal no prazo legal. Portanto, só é possível, no âmbito da Justiça Militar, discutir a ação penal privada quando o Ministério Público que oficia perante a Justiça Militar deixa de promover a ação penal pública na forma da lei. O ofendido ou seu representante legal, portanto, por meio de advogado, apresenta uma queixa-crime e, a partir desse momento, o Ministério Público intimado reassume a condição de titular da ação penal, porque a ação penal não deixou de ser pública. Apenas permitiu o legislador constituinte que o ofendido ou seu representante legal faça as vezes do Ministério Público neste primeiro momento, dada a inércia do Ministério Público. A ação penal continua sendo, portanto, pública. Eu trago aqui 2 exemplos para a gente comparar na legislação penal comum e legislação penal militar. Artigo 147 trata do crime de ameaça. Ameaçar alguém, palavras, escritos, gesto ou qualquer outro meio de causar mal injusto e grave. Olha o parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Aí, com exceção do parágrafo 1º do artigo. Mas vejam bem, somente se procede mediante representação, nós estamos tratando de quê? Estamos tratando de ação penal pública condicionada à representação. A condição de procedibilidade, portanto, tanto para que a autoridade policial promova a investigação, e aqui a infração penal de menor potencial ofensivo, portanto, o TCO, quanto para que haja a denúncia. Aí eu avanço um pouco mais. Nos crimes contra a honra, eu vou lá no artigo 145. Nos crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa. E o legislador, portanto, excepcionou os casos em que, no crime do artigo 142, parágrafo 2º, quando houver lesão corporal, da violência resultar lesão corporal. Mas vejam que 147, condicionada à representação. Crimes contra a honra, não é mais condicionada à representação. Aí eu já deixo de discutir a ação penal pública e a ação penal passa a ser privada. Ela está condicionada dentro da esfera de disponibilidade do ofendido ou seu representante legal a promover a ação penal, e o instrumento apto a provocar a jurisdição na ação penal privada é a queixa-crime, que requer necessariamente o advogado com poderes especiais. E no Código Penal Militar? Os mesmos crimes. Crime de ameaça, está lá no artigo 223. Os crimes contra a honra, 214 a 217. Como que é promovida a ação penal? Artigo 29 do Código de Processo Penal. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público. Então, se um policial militar ameaça o outro, ou se um policial militar ou um bombeiro militar ameaça alguém e a conduta dele se amolda ali no artigo 9º, o crime de ameaça dispensa a participação do ofendido ou seu representante legal no que diz respeito à representação. Se um policial militar ou um bombeiro militar ou não só ameaça, ou, por exemplo, pratica o crime de injúria, calúnia, difamação, em desfavor de um outro militar ou em desfavor de um civil, mas
nas condições do artigo 9º do Código Penal Militar, não há necessidade, não precisa, é dispensável a participação do advogado no que diz respeito à titularidade da ação penal para apresentar queixa-crime. O Ministério Público, enquanto titular da ação penal, vai promover a ação penal tanto no crime de ameaça quanto nos crimes contra a honra, diferente do que prevê a legislação penal e processual penal comum, porque na Justiça Militar a ação penal é pública e dispensa a representação. E sendo pública, nem se discute a questão da ação penal privada, salvo naqueles casos em que o Ministério Público deixa de promover a ação penal e nasce, portanto, de forma subsidiária para o ofendido ou para o representante legal, com fundamento na Constituição, o direito, sim, de promover a ação penal pública por meio da queixa-crime e o Ministério Público reassume a partir daí. Eu trouxe aqui um exemplo de ação penal privada personalíssima, no artigo 236 do Código Penal. É o crime de contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando impedimento que não seja casamento anterior. Olha só o parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado. Veja bem que ela é personalíssima. Aqui, se o contraente enganado falecer, não é possível os seus descendentes promover a ação penal. Aqui, se o contraente enganado não quiser, dentro da sua esfera de disponibilidade, promover a ação penal, não existe a possibilidade do ascendente, o descendente ou o irmão promover a ação penal. A ação penal aqui é pública personalíssima. Só o contraente enganado pode promover essa ação penal. Claro, advogado, queixa-crime. Dentro da titularidade da ação penal pública, eu trago aqui a discussão quando se refere a bens públicos, porque a própria lei estabelece isso, nós vamos ler aqui um artigo, mas o artigo 129 da Constituição, o que diz esse artigo? Compete privativamente ao Ministério Público promover ação penal pública na forma da lei. Mas ninguém pode promover ação penal pública. É privativo do Ministério Público. E aqui reside a essência do sistema acusatório. Nós vamos discutir isso aqui no slide seguinte. E em se tratando de bens públicos, seja bens patrimônio aí da União, do Estado ou do município, qualquer que for o crime, não interessa qual que é o crime, qualquer que seja o crime, a ação penal será pública, porque o artigo 24, parágrafo 2º, assim definiu. E eu trago aqui o exemplo do artigo 179. O artigo 179, de fraude à execução. Então, se uma pessoa frauda a execução em relação a outra pessoa, alienando, desviando ou destruindo, danificando bens, ou simulando dívidas, a ação penal é privada. Por quê? Porque a lei diz que somente se procede mediante queixa. Precisa contratar um advogado para que ele apresente a queixa-crime. Mas se esse mesmo cidadão fraudar a execução em detrimento dos interesses da União, Estado ou município, como, por exemplo, em detrimento do Instituto de Previdência, do INSS, neste caso, a ação penal será pública e não privada, como previsto no parágrafo 1 do 179. Então, eu preciso ler o artigo 179 do Código Penal com o artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Não pode haver antinomia no direito. Por isso que é preciso fazer essa leitura de um junto com o outro. Mas vamos lá, uma discussão. O artigo 129 da Constituição, ele diz que compete privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública na forma da lei. E o que diz o artigo 26 do Código de Processo Penal? A ação penal, nas contravenções penais, será iniciada com o APF, auto de prisão em flagrante, ou por meio de portaria expedida por quem? Pelo juiz ou pelo delegado de polícia. Está lá no artigo 26. Quando eu vou para o artigo 17 da Lei de Contravenções Penais, ele fala que a ação penal é pública e a autoridade deve proceder de ofício. Ou seja, pública incondicionada, dispensa representação. Mas o artigo 26 do CPP diz que, no caso das contravenções penais, proceder de ofício significa lavrado do auto de prisão em flagrante, está deflagrada a ação penal.
instaurado o procedimento investigatório, havendo, por exemplo, portaria da autoridade policial, está deflagrada a ação penal. Ou portaria da autoridade judiciária, do juiz, está iniciada a ação penal. Esse procedimento previsto no artigo 26 é chamado procedimento judicialiforme. Claro que esse procedimento não foi recepcionado pela Constituição da República de 88. Embora ainda previsto no Código Penal, embora não tenha sido tacitamente, expressamente revogado, tacitamente não, expressamente revogado, esse artigo não foi recepcionado pela Constituição. Não se discute aqui inconstitucionalidade, ok? Ele não foi recepcionado pela Constituição. Por quê? Não pode a ação penal iniciar por ato da autoridade policial, seja qual for o ato. Não pode a ação penal se iniciar por ato da autoridade judiciária. Dada, sobretudo, a inércia do Poder Judiciário. O Poder Judiciário precisa ser provocado. E provocado por quem? Em se tratando de contravenção penal, o Judiciário será provocado necessariamente pelo Ministério Público, sem a necessidade da condição de procedibilidade. Porque o artigo 17 diz que a ação penal é pública e a autoridade deve proceder de ofício. Qual autoridade? O Ministério Público, promotor de justiça. Eu trago aqui alguns princípios, só para a gente passar por eles. Primeiro princípio da ação penal pública incondicionada, princípio da obrigatoriedade. Artigo 30 do Código de Processo Penal. A denúncia deve ser apresentada necessariamente pelo Ministério Público quando houver prova de fato, que em tese constitua crime, ou indício de autoria. Essa é a regra. Também no processo penal comum. Mas vamos lá. Esse princípio da obrigatoriedade é preciso fazer uma leitura mitigada dele. Por quê? Com a Lei 9.099, artigo 76, permite que o Ministério Público, em se tratando de ação penal incondicionada, ou representação no caso dela, ou em se tratando de ação penal pública condicionada, havendo a representação, o Ministério Público pode propor a aplicação imediata de pena restritiva de direito a ser especificada. Ou seja, o Ministério Público pode simplesmente não oferecer a denúncia. Por isso que disse que o princípio da obrigatoriedade está mitigado. Quando eu trabalho com um acordo de não persecução penal, e nós vamos discutir esse acordo em outros blocos, o acordo de não persecução penal também mitiga o princípio da obrigatoriedade, porque permite ao Ministério Público negociar com aquele que praticou em tese a conduta e, ao deixar de oferecer ação penal, ao invés de oferecer ação penal, de promover ação penal oferecendo a denúncia, o Ministério Público negocia, barganha. Mas, e na Justiça Militar? Não vou entrar aqui na questão do acordo de não persecução penal para a gente não antecipar conteúdo. Mas, no que diz respeito à Lei 9.099, embora ainda haja algumas controvérsias, mas a Lei 9.099, no artigo 90A, diz que não se aplica aos crimes militares, não se aplica nos crimes de competência da Justiça Militar. E no âmbito da Justiça Militar de Minas Gerais, nós tivemos aqui um incidente de resolução de demandas repetitivas, julgado no ano de 2019, e a decisão majoritária foi no sentido de que não são aplicáveis os institutos da Lei 9.099 aos processos criminais de competência da Justiça Militar. Não vou discutir aqui se ainda se aplica ou não na primeira instância, não vem ao caso. Mas há um incidente de resolução de demanda repetitiva nesse sentido, e é importante que quem está estudando o tema conheça. Eu deixo, portanto, ali o número, vale a pena acessar lá pelo site do TJ, a consulta pública, e correr pelo menos os olhos aí nesse IRDR. Outro princípio, da indisponibilidade. O artigo 32 do CPPM. Uma vez o Ministério Público tendo oferecido a denúncia, deflagrado a ação penal, não pode o Ministério Público dela desistir. Princípio da indisponibilidade. Mais uma vez, mitigado pelo artigo 88 da Lei 9.099, que prevê que o Ministério Público, tendo oferecido a denúncia, ofertado a denúncia, tendo sido recebida a denúncia, ele pode propor a suspensão do processo. Ele estaria desistindo da ação penal? Não necessariamente, porque se não cumprida as condições, se aquela pessoa beneficiada não adimplir com as obrigações, a ação penal é retomada. Porque o Ministério Público não pode dela desistir, mas ela é mitigada.
E aí a discussão quanto à justiça militar é a mesma do slide anterior, IRDR de 2019 desta justiça militar. Princípio da indivisibilidade, também afetado pelo Instituto da Lei 9.099. Não pode o Ministério Público fracionar a ação penal. Não estou dizendo aqui que ele não pode oferecer a denúncia contra uma ou outra pessoa e depois oferecer a denúncia contra os outros. O que eu estou dizendo é que, pelo princípio da indivisibilidade, havendo autoria, indício de autoria, materialidade da prática do crime, prova da materialidade, indício de autoria, o Ministério Público não pode selecionar contra quem. Mas a Lei 9.099 permite que uma das pessoas que praticou a conduta típica aceite a proposta e outra não. Portanto, estaria infracionada. Princípio da oficialidade. Claro, a ação penal pública, ela tem um titular, o Ministério Público. Princípio da intranscendência. É um desdobramento do princípio da pessoalidade da pena. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Portanto, não pode o Ministério Público promover a ação penal pública contra um ascendente, ou contra um descendente, ou contra o cônjuge, contra o herdeiro, nos casos em que a pessoa que praticou a conduta típica faleceu, por exemplo, ou está foragido. Uma vez tendo o autor ou a pessoa que praticou a conduta típica falecido, resta extinta a punibilidade, com previsão no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. E no próximo bloco, prosseguindo essa discussão a respeito da ação penal, nós vamos discutir da ação penal pública condicionada e da ação penal privada. Até o próximo bloco.